Feliz de estar aqui, com saudade desse lugar. Mas um desafio, né? Pegar a palavra 11:10. Vocês estão acordados? Eu espero que eu consiga manter vocês acordados. Eu espero que o Espírito Santo fale com você nessa noite. E, enfim, nosso tempo é curto, a gente não consegue, talvez, ir tão profundamente em fazer reflexões assim tão profundas, mas o nosso objetivo aqui hoje é deixar uma palavra, uma semente aí no seu coração para te despertar. Quem sabe você possa sair daqui e durante os próximos dias continuar meditando e também praticando aquilo que a gente quer compartilhar aqui hoje. E como dizem, né, gente, o pastor Wagner falou aqui do Geração Livre, e o ano do brasileiro começa depois do Carnaval, né? E o nosso ano aqui no Ministério começa mesmo com Geração Livre, depois Geração Livre. Então começou, né, pessoal? 2020 tá aí. E quem tá animado para esse ano, gente? Que bom, né? A gente cada ano novo, a gente tem essa expectativa boa de que também coisas novas vão acontecer. Se o ano que passou não foi muito bom, já passou, na verdade? Já virou o ano. Então, a gente está feliz com novas oportunidades que o Senhor tem nos dado. E, geralmente, nessa época do ano, a gente traça algumas metas, alguns objetivos. Não sei se você é desses que faz as resoluções de ano novo. Alguém traçou metas para esse ano? Vou perguntar de novo. Alguém traçou metas? Tipo assim, quem escreveu no papel? Olha, quem mentalmente, assim, tem alguns planos, alguns objetivos. E assim, eu queria sugerir, aqui no início da minha palavra, né, que tem a ver com o que eu vou falar, que você colocasse aí nas suas metas o seu crescimento espiritual. Alguém colocou isso como meta? Talvez não com essas palavras, ou com esse termo, né? Crescimento espiritual. Você planejou coisas para a sua vida espiritual nesse ano? Ou você está só planejando a correria que você tem que fazer, o dinheiro que você tem que ganhar, o concurso onde você tem que passar, as provas que você tem que fazer, o emprego novo que você quer alcançar? Isso tudo é muito bom e a gente precisa almejar e correr atrás dessas coisas, faz parte da vida, né? Tipo, arrumar uma namorada, casar, essas coisas. Mas também é muito importante a gente pensar nas nossas metas espirituais, no nosso crescimento espiritual. E quando eu falo isso, eu falo pensando que o crescimento espiritual, ele vai causar com certeza duas coisas. A gente vai produzir frutos quando a gente cresce espiritualmente, e Jesus quer que a gente produza muitos frutos. Ele falou que essa é a vontade, né, dele, e quando a gente produz muitos frutos, a gente mostra que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Ele fala sobre isso, e além de dar frutos, a gente também permanece firme. Quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente está caminhando e avançando, como foi cantado aqui, de glória em glória, cada dia mais conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, naturalmente a gente permanece firme na nossa fé. A gente se livra dessa vida de cair, levantar, e viver patinando, e viver tropeçando na vida espiritual. Então, crescer espiritualmente tem que ser uma meta nas nossas vidas. Se eu falo assim, crescimento espiritual, vamos falar isso aqui de uma forma um pouquinho mais prática? Quando eu falei, quem almeja um crescimento espiritual, em outras palavras, o que é isso? Traduzindo, o que é crescimento espiritual para você? Quando eu falo assim, eu quero crescer espiritualmente, me dá uma resposta do que seria isso, na prática. Alguém? Vocês sabem o que eu estou falando aqui, gente? Eu sei que vocês sabem, então eu quero ouvir para ver se você está conectado com aquilo que eu estou tentando expressar. O que é crescimento espiritual? Como que a gente pode definir isso na prática? Intimidade com Deus. Crescimento espiritual é crescer em intimidade com Deus. Yes. O que mais? Quando você vai chegar lá no final de 2020 e falar assim, puxa, esse foi um ano que eu cresci espiritualmente. O que você imagina que são coisas que precisam estar presentes na sua vida para você realmente concluir? Nossa, cresci espiritualmente. Estão entendendo a minha pergunta? Por favor, responda, gente. É 11h15. Mais tempo de oração. O que mais? Jejum. Disciplinas espirituais. Leitura da Bíblia, disciplina espiritual. Devocional. Devocional do Inters. O que mais?
Disciplinas espirituais, a gente vai ficar nisso mesmo? É por aí? Hã? Evangelizar pessoas, yes. Isso mostra que você está crescendo. Quando você começa a levar Jesus para as pessoas, dar frutos, ganhar vidas para Jesus, sinal que você está na ativa. Falar de Jesus. Quem é o Isaac? Lindeza. Gente, ele acabou de chegar da campanha, né, de Juazeiro, está explicado, tá vendo? Crescimento espiritual, coisa linda. Eu coloquei aqui algumas definições assim mais, tá? Que está dentro de tudo isso que você está falando. Acompanha comigo aqui, que eu rabisquei umas coisas. Crescimento espiritual é uma chave para termos uma vida espiritual ativa, frutífera, sem tropeços. É o desenvolvimento de características e qualidades espirituais em nós que nos tornam mais semelhantes a Jesus. Concordam? Não? Não foi boa essa? Vamos tentar outra. Crescimento espiritual é quando nós permitimos que o conhecimento de Deus, o conhecimento que nós temos de Deus, afete a nossa vida em todas as áreas. Esse tá bom ou não? Sim, mais ou menos? Crescimento espiritual é quando o conhecimento deixa de ser teórico, simplesmente intelectual, e passa a ser prático, vivo, vida em nós. Isso é crescimento espiritual. É nos tornarmos melhores do que nós éramos ontem. Mas baseado no quê? Qual que é o parâmetro de medição? Qual que é o parâmetro? Para eu saber se eu estou melhor ou estou pior. Se eu cresci ou não. Qual que é o parâmetro? O caráter de Cristo, eu quero dizer, né? Que esse é o parâmetro. Como a gente sabe que a gente está crescendo espiritualmente, quando a gente está se tornando mais semelhante ao caráter dele. Quando a gente sabe que a gente estagnou, aquele conhecimento de Deus simplesmente não produz frutos, porque a nossa vida não muda. Na verdade, a gente não está avançando em alcançar o caráter de Cristo. E, sabe, gente, eu não tenho dúvidas de que quando a gente vê algumas pessoas, assim, ou a nossa própria vida, a gente precisa ser transparente hoje aqui, tá? Seja sincero com você mesmo, né? Que às vezes você olha para a sua vida e vê a vida meio paradona, não vê muitos frutos, não vê muitas mudanças que acontecem, coisas que não são transformadas na sua vida, no seu caráter, e de repente também a gente percebe pessoas que param de crescer, vinham numa certa constância, num crescimento, num avanço até, principalmente aqueles, né, quando a pessoa se converte, conhece Jesus e ela começa e tem aquele, sabe, aquele boom assim, cresce, faz, evangeliza, faz tudo isso aí que vocês falaram, e a gente vê, e de repente você vê que essa pessoa parece estar meio estagnada. Está meio ruim aqui para vocês, aqui, né? Muito baixo? Quer que eu suba aqui em cima? Não, né? Obrigada. Que bom. Então, sabe, gente, o que eu quero falar? Eu não tenho dúvida de que quando a gente vê uma pessoa meio inativa, e quando a gente vê uma pessoa sempre tropeçando, caindo, levantando, e aos trancos e barrancos, eu creio que a gente pode dizer que essa pessoa estagnou, parou de crescer. São sinais, né? Porque a falta de frutos e a inconstância são sinais de uma vida estagnada espiritualmente. Sim ou não? É verdade, não é? E por que será que as pessoas deixam de crescer? Por que será que a gente entra, às vezes, nesse lugar de estagnação na vida espiritual? Vocês têm algum palpite? Deixa de se alimentar. Isso é uma lógica, né? Você para de se encher, de se alimentar, de se exercitar. Não é verdade? Você começa a definhar. No espiritual, é a mesma coisa. Será que, então, deixou de se alimentar porque acabou a fome, Sarita? Acabou a sede? Por Deus? Já estão muito fartos, muito satisfeitos, com as ovelhinhas gordinhas, né? Está ali na igreja, tanto tempo. Será que é porque já acha que conhece muito de Deus? Já está bom? Já é suficiente? E isso fala um pouco de um orgulho, às vezes, né? De eu conseguir um status já de santidade, ou de, sei lá, de liderança, de ministério, que para mim já está bom.
comodismo, falta de disciplina, falta de empenho. Seria porque muitas vezes a gente está tão focado no que é natural, né? O pastor Wagner falou disso aqui domingo. Também no Geração, tão focado no que é terreno, do que é natural, na nossa correria, que a gente simplesmente se esquece que a gente é espírito e que há um aspecto da nossa vida que precisa ser exercitado, trabalhado, que você precisa investir nisso, você precisa gastar tempo com isso, muitas vezes até gastar recursos com isso, para você aprender mais, para você investir mais nessa área da sua vida. Então, eu estou tentando refletir com vocês aqui um pouquinho. Por que a gente muitas vezes para de crescer? Mas sabe, vamos ali junto na Bíblia, que é o texto que eu separei aqui para a gente meditar, fundamentar aquilo que eu quero trazer para vocês. Está em 2 Pedro, no capítulo 1. Vocês vão conseguir passar aqui, gente? Beleza. 2 Pedro, no capítulo 1, a gente vai ler. Fica aberto esse texto, por favor, que a gente vai ficar nele. E a gente vai ler, por enquanto, até o 4, de 1 a 4. É a NVI que vocês vão passar? É, né? Tá. Pode ser. 2 Pedro, é que eu estou com a NVT aqui, que eu acho mais legal, mas para vocês ficarem melhor. Será que eu posso ler na minha versão e vocês conseguem fazer? Então, tá bom. Eu vou ler aqui, você acompanha aqui, tá bom? Ou na sua Bíblia. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês, que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Eu não queria entrar muito aqui no contexto por causa do nosso tempo, mas quando ele fala, para vocês que compartilham da mesma fé que eu, então essa carta alcança a gente também. E ele escreveu em dias assim de heresias, de falsos mestres se levantando, e ele estava à beira da morte. Ele estava praticamente no corredor da morte. Pedro falou assim: eu vou escrever uma carta, eu vou deixar aqui registrado. Eu quero lembrar vocês de coisas bem importantes, e eu sei que vocês já sabem de muitas dessas coisas, mas eu quero aqui deixar registrado, porque o meu tempo aqui nessa terra está acabando, e vocês precisam saber disso. Então, vamos pensar que o Pedro, nos seus últimos dias de vida, resolveu deixar uma carta para os crentes, e o que era de mais importante que ele achava falar, ele deixou aqui nessa carta. Depois você lê a carta inteira em casa, porque ela é muito, muito legal e muito atual, assim, para a gente aplicar nos nossos dias. Então, está dizendo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que cresçam no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com o seu divino poder, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Está muito ruim, muito diferente? Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Deus, com o seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas as promessas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Né? Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus. Sabe o que esse início me fala? Fala que crescer em conhecimento de Deus faz com que a gente cresça em devoção, numa vida piedosa, entregue de honra, de adoração a Deus, crescer em devoção, participar da natureza divina, fugir da corrupção desse mundo. A gente precisa entender, gente, que quando a gente conhece a Deus, quando a gente aceitou lá Jesus como nosso Salvador, a gente não só foi livre do inferno. E isso é maravilhoso, a obra tremenda de perdão, de Jesus nos reconectou a Deus de uma forma que a gente jamais conseguiria. Mas Jesus não nos salvou só para que a gente fosse levado daqui para o céu quando a gente morresse. Esse texto e a palavra, em outros textos nos confirma isso, que o desejo de Deus é que a natureza divina fosse repartida conosco. Então, Deus quer gerar em nós a natureza dele, repartir conosco atributos morais, atributos que a gente encontra nele
quando nós conhecemos a Deus, quando nós começamos a andar com Jesus, esses atributos podem ser gerados em nós também. E por quê? Porque Jesus quer e pode crescer e aparecer através de nós. E, consequentemente, quando essa natureza divina cresce em nós, qual que é a consequência? É a gente se afastar, é a gente fugir da corrupção desse mundo. É o que o texto está falando. Então, é natural que o conhecimento de Deus gere em nós gere em mim e você uma transformação para que a gente seja mais parecido com Ele. E ao nos tornarmos mais parecido com Ele, a gente vai cada vez mais se afastar da corrupção do mundo e cada vez menos a gente vai ser guiado pelos nossos desejos. E é isso, então, gente, que se espera de todo mundo que conhece a Deus, que se diz cristão, que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele, que a gente tenha uma vida de devoção, ou seja, uma vida que honre a Deus e não uma vida que é focada simplesmente em satisfazer os nossos próprios desejos. Resumindo. Ou seja, o conhecimento de Deus é algo que tem que produzir o quê? Uma transformação nas nossas vidas. O problema, né, gente, eu nem queria entrar assim no mérito dessa questão, mas tipo, vem isso na minha cabeça de novo, que a gente vive, às vezes, a gente tem vivido, assim, né, um evangelho, um cristianismo, em que a gente não precisa mudar. Em que é o amor e Deus nos ama, nos aceita, nos recebe, e a gente ama a Deus, e a gente curte Deus, e a gente é gostoso adorar a Deus, mas, na verdade, isso não gera um impacto, uma mudança nas nossas vidas. E isso é realmente, de fato, conhecer a Deus? Pedro, os apóstolos e a Bíblia nos ensina que não. Que conhecer a Deus, de fato, gera mudanças e transformações profundas nas nossas vidas, que nos transformam cada vez mais a natureza de Deus. Vocês concordam? Então, a gente precisa tomar cuidado um pouco com o que a gente vê por aí, e às vezes a gente acredita que as coisas têm que ser assim mesmo. Olha lá que legal. Eu posso curtir a igreja, eu posso estar com as pessoas, eu posso ir para a conferência e curtir tudo de legal que tem nesse ambiente maravilhoso da presença de Deus, sem que isso gere nenhum tipo de mudança na minha vida, de mudança no meu jeito, no meu estilo de vida, ou no meu comportamento. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Em Efésios 4, de 13 a 5, Efésios 4, 13 a 5, diz que até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Crescimento espiritual. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Então, isso é só para eu reforçar isso que eu quero dizer, que conhecer a Deus não é tudo. Salvar a gente do inferno não é tudo que Deus quis fazer na nossa vida. Ele espera e trabalha, o poder dele atua em nós para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente chegue à estatura de Cristo e se torne cada vez mais parecido com Ele. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus gera transformação em nós. Então, a prova de que a gente conhece a Deus de fato, é quando mudanças acontecem na nossa vida, quando esse conhecimento produz mudanças em nossas vidas e quando esse conhecimento de fato acontece na nossa vida, ele gera uma responsabilidade. A gente se torna responsável por algo. O quê? Por andar e viver a nossa vida conforme a natureza dele. Por andar e viver a nossa vida de forma condizente com essa natureza. Coerente com essa nova natureza que ele está gerando em nós. Isso é crescimento espiritual. E o crescimento, gente, ele vai se dar por um empenho da nossa parte.
E eu quero continuar lendo a carta aqui de Pedro com vocês, porque há um poder da parte de Deus liberado sobre nós, como a gente leu no início do texto, mas há um empenho da nossa parte para esse crescimento espiritual acontecer. Quando você colocou lá nas suas metas crescimento espiritual, e a gente chegou aqui à conclusão que é orar, jejuar, evangelizar, isso depende de quem? É ficar ali, gente? É ficar só ali, ó, esperando, vem crescimento, vem crescimento, vem crescimento. Não é. É algo que necessita de um empenho. É igual assim, queima gordura. Em nome de Jesus. Quilos, saiam. Eu preciso exercitar o meu corpo. Da mesma forma, eu preciso me exercitar na devoção. Eu preciso me exercitar na piedade. São termos assim meio, né? Mas são termos que eu vi toda hora nesse livro e vários textos da Bíblia. Nós precisamos nos exercitar nisso. Então, continuando o texto lá, de 2 Pedro, a gente leu de 1 a 4, agora eu quero ler do 5 ao 11, que vai ser onde eu quero chegar. Vocês querem pôr o texto aqui, a gente lê aqui? Melhor, né? Vamos ler aqui, então. Eu gosto tanto dessa tradução aqui, mas depois eu vou trazendo. 2 Pedro 1. Vamos lá. Versículo 5. Diante de tudo isso, ou seja, do poder de Deus que a gente tem para viver a vida de devoção, diante das promessas dele, diante dessa possibilidade de a gente participar da natureza divina, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, essa fé que te trouxe a salvação, sabe a fé? Eu creio em Jesus. Tá, acrescenta isso, olha só o que ele fala. A excelência moral. Ou virtude. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, autocontrole. Ao domínio próprio, a perseverança. Permanecer mesmo debaixo de pressão, perseverança. A perseverança acrescente a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. Amor entre os irmãos. A fraternidade, o amor. Versículo 8. Presta atenção nesse versículo. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de Jesus Cristo. Quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos, mais úteis vocês serão. Versículo 9. Mas aqueles que não se desenvolverem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto. Cego, mas que vê, gente? É o míope, né, gente? Quem é míope aqui? A gente é meio ceguinho, não é? Porque a gente só vê aquilo que está perto. É isso que está falando. Aqueles que não desenvolvem essas qualidades, essas características nas nossas vidas, são praticamente cegos. Veem apenas o que está perto. E se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Versículo 10. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente. É árduo trabalho. Ou seja, empenhem-se para mostrar que, de fato, vocês estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Então, existe uma parte que cabe a nós. Tem gente falando que você não precisa se esforçar. Existe uma responsabilidade. Pedro está nos chamando para essa responsabilidade. E ele diz que a gente precisa ser diligente. Né? Em outra tradução, acho que não foi na que eu li, mas fala, busque diligentemente. É assim, é você se aplicar a alguma coisa. Você quer crescer, você entende, nós entendemos que a gente precisa crescer espiritualmente, todo mundo aqui diz que sim. Mas então ele está dizendo assim, então se aplique a isso. Se empenhe, coloque o seu esforço, coloque a sua força, a sua dedicação. A palavra diz que a gente deve buscar a Deus e amar a Deus, não é? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Há algo da nossa parte, há uma busca. Buscar-me-eis e me encontrareis quando você me buscar de todo o coração. Bate, bate, vai ser aberta a porta. Pede, existe algo que a gente precisa fazer.
A gente precisa sair da inércia, da apatia, tipo... Tô aí, né? O amadurecimento, o crescimento, o desenvolvimento da natureza de Deus em nós exige posicionamento da nossa parte. Existe ação, existe atitudes da nossa parte. E por isso a gente conclui que não é suficiente, então, a gente sentar aqui. É bom, gente, é necessário, claro que é. É parte de um todo. É parte do seu crescimento. Sentar aqui, ouvir a palavra e voltar para casa. É parte. Então, não é suficiente alguém orar para você crescer? Alguém orar para você desenvolver o seu domínio próprio? Chamar o líder, o pastor, o pai, a mãe, fazer oração, intercessão pela sua vida, para que você seja uma bênção, para que você cresça. É importante, é bom, é necessário, mas não é suficiente também. Não é suficiente você esperar que alguém faça por você aquilo que só você pode fazer, sabe? Há coisas que só você pode fazer, você e eu. Nós precisamos buscar com esforço, com dedicação, porque a gente não vai tornar, sabe, gente, pessoas mais maduras, pessoas mais parecidas com Jesus, sem que isso custe alguma coisa. Quem já descobriu isso? Não tem como a gente querer almejar, mas na verdade todo mundo almeja. Todo mundo quer mais de Deus, todo mundo quer ser frutífero, quer ser uma bênção, todo mundo quer gerar, todo mundo, né, que está andando aqui na igreja, que já conhece do Evangelho, já entendeu a mensagem e quer, é bom. Mas a gente se esquece que essas características, qualidades, essas marcas do caráter de Deus para serem geradas em nós, vai depender um pouquinho da nossa parte. Quero lembrar, ele falou citou quais são as qualidades. Quero lembrar para vocês. Acrescentar a fé, virtude ou excelência moral. Precisa de um pouquinho de esforço para isso, gente? Excelência moral. Nos dias de hoje, você andar em integridade, aqui está falando bem especificamente, né? Ali estudando o original mesmo, é verdade, é bem especificamente sobre a área sexual, inclusive, moralidade sexual. É tranquilinho ou exige algum esforço da nossa parte? Conhecimento de Deus. A gente conhece a Deus aqui, ó, tipo assim, ó, vem aqui, faz um download e cai tudo aqui na cabeça, ou você tem que abrir, você tem que ler? E fazer devocional do Inters, e vir para as aulas e... Não é, então, gente, eu acho que sabe, domínio próprio é fácil, gente, ou a gente tem que fazer um esforçozinho, um empenhozinho, para a gente conseguir o autocontrole. É disso que ele está falando. Perseverança, devoção, fraternidade, amar os irmãos, pessoal. Como é que é amar os irmãos? É tranquilinho? É gostosinho, facinho? Ou exige um empenho da nossa parte? Né? Ou existe um esforço, muitas vezes, da nossa parte? Fala a verdade. E por aí vai. Mas o versículo 8 diz, gente, que quanto mais essas coisas crescerem em nós, mais produtivos, mais úteis, a gente vai ser no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar de mais 2 versões, para firmar na sua cabeça e na minha. Olha aí, NVI, o que fala. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, esse é um detalhe, gente, e estiverem crescendo nas suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. É possível isso? Que no pleno conhecimento de Jesus, a gente ainda seja infrutífero? É o que está falando aqui. Se essas qualidades crescerem, aumentarem em nós, isso vai fazer com que a gente, conhecendo a Jesus, não sejamos essas pessoas que não dão frutos nenhum, inativas, pessoas que não fazem o que tem que fazer, que não produzem o que deveriam produzir. E como eu disse, muitos desejam esses frutos, mas nem todos estão realmente dispostos. E já percebeu que às vezes há um desinteresse assim pelo crescimento espiritual?
Não com você, né? Mas vamos falar aqui com a pessoa, aquela pessoa que você conhece. Desinteresse, sabe? Uma preguiça pelas coisas de Deus. Assim, não tem interesse, não tem vontade, não tem ânimo, não tem esforço. Acontece ou não acontece? Não tem esforço para conhecer mais de Deus, não tem esforço. Tudo é difícil, tudo é caro, tudo é longe, tudo é muito difícil. E, em geral, são pessoas que estão cheias de si, gente. Cheias de si. O problema é sempre o outro. Não quer ir na célula mais, sabe por quê? O pessoal lá, sei, me decepcionou um pouco e eu não estou mais afim. E tudo é pouco empenho, é pouco esforço. Mas vocês entendem onde eu quero chegar, gente? Porque eu acho que a gente precisa, assim, se despertar, sabe? Porque o meu objetivo aqui hoje é falar assim, você tá bombando em Deus, você tá, então eu quero te falar o seguinte, continua, irmão, porque não acabou, não. Tem mais de Deus para você conhecer, Deus, ele é inesgotável, tá bom? A sabedoria, o conhecimento dele, então, nunca você leu a Bíblia o suficiente, tá bom? Quero te falar isso. Que quando você acabar de ler tudo, eu quero te falar que você tem que começar a ler tudo de novo, porque tem mais coisa aí que você passou batido, que você não aprendeu, ou coisa que você já aprendeu, mas ainda não está praticando. Então, não adianta só você aprender e não praticar, então não resolveu nada. Então, gente, tem mais. 1 Pedro 9,10 diz que aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, são os míopes, lembra que eu falei? Vendo apenas o que está perto. É uma miopia espiritual que você tem aquela incapacidade de enxergar além do que está diante do seu olho. Aí você começa aquela pessoa que só enxerga o natural, você não tem discernimento espiritual. A sua visão ela não vai além do que aquilo que está aqui, do que aquilo que é o que está acontecendo, do que as circunstâncias. Você não tem uma visão além. É isso que a inércia faz com a nossa vida. A gente deixa de enxergar além. E isso acontece com aquelas pessoas que não crescem. E também, além da miopia espiritual, ele fala ali, façam essas coisas e jamais tropeçarão. Ou seja, quando a gente deixa de crescer e essas coisas começam a ficar de lado nas nossas vidas, começam a surgir as oportunidades de tropeço, sabe? Um tempo atrás, eu conversando com uma jovem que eu amo muito, muito mesmo, ela estava ali conversando comigo, abrindo o coração dela, e ela estava assim, lamentando, né? A gente estava conversando juntos, vendo como algumas coisas não estavam acontecendo na vida dela. Como ela estava aí na igreja há muito tempo, ela vinha de uma família, de um contexto cristão, desde muito tempo, desde criança, e ela estava vivendo uma estação na sua vida assim, infrutífera, as coisas não aconteciam, nem natural, nem espiritualmente. Sabe quando a pessoa está num estágio? E eu falava com ela, mas eu vejo você em tudo. Você está envolvida na célula, você é fiel, você é presente, você está lá nos Jovens Fortes, você está lá. Você está aqui, você está no movimento. O que acontece? O que você acha que está te impedindo? Porque eu não consigo sentir Deus assim como... Eu não consigo, eu estou ali, mas eu não consigo. E a gente conversando, e eu falei, como que é seu dia? Conta para mim, como que é a sua rotina? E junto com ela, a gente foi vendo que ela vivia uma rotina distante, de não haver busca por Deus, de não haver sede por Deus, de não haver um empenho em buscar Deus durante a segunda, a terça, a quarta, a quinta, entende? E aí a gente pôde falar, difícil romper, difícil você encontrar um lugar novo em Deus, difícil você vencer essas áreas que você está sendo tentada, que você está difícil, que você vive tropeçando, difícil você vencer se você está parada, se você está, sabe, sentando aqui de culto em culto e tudo, e você não faz algo além, e você não busca, e você não tem feito a sua parte. E você está se enchendo de novela, atrás de novela. Sabe, você está buscando e você está se saciando nas fontes erradas. Lucas, pode ir.
E sabe, gente, Pedro falou que às vezes, mesmo no pleno conhecimento de Deus, a gente pode ser infrutífero, improdutivo. Eu creio que, não conheço todos, né? Temos aqui algumas visitas, muitas visitas hoje. E eu quero falar assim, por que esse texto me chamou a atenção, meu devocional, uma leitura que eu fiz essa semana até, ou semana passada, né? Que até quando o Wagner falou, será que você não pode ministrar lá e tal, né? Meio de repente ele falou, eu falei, posso? Uhum. Posso, porque era uma palavra que Deus estava mexendo comigo e eu acreditei que eu pudesse compartilhar aqui com vocês. Porque a minha ideia aqui hoje é falar o seguinte, é só uma questão de dar alguns passos, entendeu? Porque talvez você se sinta assim e vê que algumas mudanças não tenham acontecido na sua vida. Eu queria que você pensasse que talvez você precise crescer em coisas que você parou de crescer, né? Coisas que se estacionaram na sua vida. Você conheceu um pouco de Deus, mas continua conhecendo a Deus. Prossiga em conhecer a Deus. Você já conseguiu uma vitória. Você era muito perdido. Você vivia uma vida toda perdida. Tudo bem, você já abandonou um monte de coisas, mas talvez tem coisas ainda aí. E sabe, gente, as coisas mais, assim, às vezes difíceis da gente romper e enxergar, são aquelas que estão lá dentro, não é? Porque aqui por fora é fácil, não é fácil? Você muda a cor do cabelo, pá, já estou diferentona, não é assim? Mudei, eu era uma menina que vivia, não eu, porque eu não era tanto assim, mas tudo bem. Mas tipo assim, se você era uma menina que andava com umas roupas muito indecentes, aí você é crente, você começou a vir para a igreja, você já mudou o seu jeito de vestir. Já estava usando umas roupinhas comportadas, né? Você era um cara que falava uns palavrão assim. Você era um cara que falava uns Nossa Senhora, tipo, desculpa, mas, né? Alguém que fala assim, né? Aí a gente empenha, né? E aí você fala assim, irmão, você não vai falar mais assim, tá bom? Muda a sua linguagem, a gente faz um combinado com os amigos, o povo pega no pé, dali a pouco a gente já não está falando mais. A gente está fazendo as coisas certinhas. E aí, gente, às vezes a gente fala assim, eu ia lá naquele lugar, eu não vou mais. Eu bebia, eu não bebo mais. Eu fumava, eu não fumo mais. E eu sou crente. E aí eu me converti. E aí, olha como Jesus mudou a minha vida. Maravilhoso. E aí você fica aqui 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas, às vezes, a cobiça ainda está lá no seu coração. A incredulidade está lá. A imoralidade está lá, arraigada. A mentira está lá. E são essas coisas que Deus quer transformar em mim e em você. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual. É a gente sair daquilo que a gente era para a gente se tornar mais parecido com o nosso Deus. Essa é a caminhada que a gente precisa perseguir. Por fora aqui, sabe, gente? Obviamente, as coisas de fora refletem aquilo que está mudando aqui dentro. Precisa mudar mesmo, mas sabe, Deus quer mexer na nossa natureza. Deus quer compartilhar a natureza dele com a gente. E a gente só consegue viver e experimentar isso numa vida de devoção, numa vida de entrega, numa vida de renúncia, numa vida de caminhar bem perto dele, de relacionamento, de intimidade. Mas isso custa. Então, seja intencional nesse ano. Estou aqui na nossa primeira reunião juntos aqui dos jovens para te falar isso. Vamos ser felizes no final do ano, olhar para as nossas metas, olhar para o nosso caráter e ver, uau, olha como Jesus me mudou. Olha como Jesus me mudou. Custa muito, gente. Custa muito. Eu creio que muitos estão aqui já obtiveram vitórias. Quem já teve uma vitória, seja sincero aqui comigo, uma vitória no seu caráter, você fala, isso aqui, Jesus me pegou, me transformou, e foi difícil, mas eu posso dizer que eu venci hoje. Então, você sabe do que eu estou falando? Custa ou não custa? Custa. Mas sabe qual é a melhor notícia?
que apesar de que a gente precisa se esforçar e o empenho, e a gente precisa fazer as coisas como se tudo dependesse da gente, na verdade, não é tudo que depende da gente. A gente está somando forças com o Espírito Santo, a gente está cooperando com o Espírito Santo, a gente está dizendo, sim, Senhor, pode fazer em mim. Eu quero cooperar com o Senhor. Qual é a minha parte? O que eu devo fazer? O que eu devo mudar? Como eu devo agir? E aí a gente vai trabalhando junto e o Espírito Santo vai nos dando poder. Porque o poder dele vai nos enchendo e é o que vai nos transformando. Sabe, não depende da nossa força, a nossa justificação, a nossa salvação. Tudo isso é pela fé. Jesus já fez. Sim, Jesus já fez. Paulo falou isso. Ele falou, quando ele falava da circuncisão, de toda aquela discussão teológica, de que não, nós não vamos. Esses querem que a gente... falam da circuncisão da carne, mas não é isso. A gente precisa circuncisar o nosso coração. E ele fala que não é pelo meu esforço. Eu era o cara, eu era o cara mais zeloso. Só que eu persegui a igreja. Isso tudo não importa mais para mim. Porque eu considero tudo isso perda. Para eu ganhar o conhecimento de Cristo. E nesse contexto que ele fala isso, acho que alguns estão lembrando desse texto, ele fala assim, mas eu esforço-me. Eu me esforço para me aproximar de Deus. Eu deixo para trás, sabe? Deixando para trás tudo aquilo todo o passado, eu deixo tudo para trás. Eu avanço, eu prossigo para o alvo. É tão interessante que ao mesmo tempo que ele fala assim, não é esforço humano, não tem a ver com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, porque ele está falando de uma realidade espiritual da justificação, da salvação, que só Jesus pode fazer por nós, mas ele fala de um outro lado, eu me esforço, eu considero tudo como lixo, como perda, para eu poder perseguir aquilo que eu mais desejo, que é alcançar essa natureza de Cristo, que é alcançar o que Ele tem para mim, que é para alcançar a vida eterna. Entende? Há um esforço, em nome de Jesus, que a gente saia da inércia, que a gente saia do que é bom para viver aquilo que é o melhor em Deus, amém? Quero te animar a fazer isso hoje, sabe? Que a gente viva de uma forma que seja coerente com aquilo que a gente já conhece de Deus. Que seja vida, que seja prática, que não seja só conhecimento intelectual, porque, não é para isso que Jesus se revelou a você. Que a gente não seja mais infrutífero, que a gente não seja mais aquela pessoa que está no mesmo lugar de sempre. Porque Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. E a obra não acabou ainda. Amém? Faça a sua parte, fique firme na videira, porque sem Jesus, se você estiver desligado da videira, não tem como você produzir fruto nenhum. Mas permanecer firme na videira também exige posturas e decisões e atitudes da nossa parte. Amém? Quero te convidar a ficar de pé.